noite. O Senado finalmente formou seu Conselho de Ética e o primeiro grande teste é o caso de Demóstenes Torres, o senador hoje sem partido que vai encarar um processo pelo envolvimento com o contraventor preso Carlinhos Cachoeira. Aliás, Senado e Câmara já decidiram buscar assinaturas para uma CPI mista para investigar a influência de Cachoeira no Congresso Nacional. Costuma-se dizer no jargão político que quando se forma uma CPI é porque ninguém quer investigar nada. O Jornal da Cultura vai acompanhar esse processo e ver o que vai dar. Veja agora outros assuntos importantes desta terça-feira. Câmara dos Deputados vota amanhã lei mais rígida e multa de quase R$ 2.000 para quem dirige embriagado. Presidente Dilma Rousseff negocia ampliação de bolsas de estudo para brasileiros durante a visita a universidades americanas. Pesquisa mostra que o brasileiro está fumando menos, mas metade da população tem excesso de peso. O Supremo vai decidir se autoriza aborto de anencéfalos, bebês sem parte do cérebro. Filhote de mamute de 42 mil anos vai ser exposto em Hong Kong. Na nossa bancada temos hoje a professora de História Árabe da USP, Aline Clemchan, e o professor da Faculdade de Medicina também da USP, Paulo Saldiva. E você pode mandar a sua pergunta através do Twitter e do site do Jornal da Cultura na internet. Criada para punir quem dirige sob efeito de álcool e drogas, a lei seca enfrenta uma séria dificuldade para ser aplicada. Os motoristas não são obrigados a fazer o teste do bafômetro ou o exame de sangue que provam a embriaguez. Por isso, amanhã, a Câmara dos Deputados vai votar um projeto que autoriza usar como provas exames clínicos, imagens e relatos de testemunhas. Fim de noite em São Paulo. A Blitz foi organizada para identificar motoristas alcoolizados. Até o presidente do Palmeiras teve que fazer o teste do bafômetro. Imaginou separado em frente de casa do clube? Não, a gente sempre tem que tomar cuidado, né? Quando você bebe, você não pode dirigir. Segundo a chamada lei seca, não é permitido dirigir sob efeito de nenhuma quantidade de álcool. Mas existe uma pequena margem de tolerância porque o teste do bafômetro não é 100% preciso. Se o motorista tiver entre 0,1 e 0,29 miligramas de álcool por litro de ar expelido, ele comete infração gravíssima. Paga multa de quase R$ 1.000, tem a carteira suspensa por 1 ano e o veículo retido até a apresentação de outro condutor. A partir de 0,3 miligramas, o motorista comete crime de trânsito. Além de todas as penalidades, pode pegar de 6 meses a 3 anos de detenção. A quantidade de bebida para ultrapassar o limite depende do organismo de cada um. O teste de Luciano marcou 0,08 miligramas. Ele está dentro da lei. Eu bebi uma cerveja 2 horas atrás, então deu dentro do permitido, tudo ok. O motorista que se recusa a fazer o teste do bafômetro perde a carteira, paga a multa e tem o carro apreendido, mas não é preso. Foi o que aconteceu ontem com o atacante Emerson do Corinthians em uma blitz no Rio de Janeiro. Mas isso deve mudar. Será votado amanhã na Câmara dos Deputados, em Brasília, um projeto de lei que prevê que, além do teste do bafômetro e do exame de sangue, os exames clínicos, as testemunhas e até vídeos possam ser usados como provas contra os motoristas que dirigem embriagados. O projeto enfrenta a resistência da Ordem dos Advogados do Brasil, que considera vídeos e testemunhos facilmente questionáveis em um tribunal. Segundo a OAB, somente o exame clínico pode servir como prova. A entidade defende a tolerância zero para o álcool ao volante. Para nós é crime, para nós não importa a quantidade de álcool por litro de sangue, porque nós estamos vivendo uma epidemia. É a mesma constatação da Associação Brasileira da Medicina de Tráfego. Damos muita liberdade ao álcool, não regulamos nada e, de certa forma, até estimulamos socialmente. É o que flagramos ontem. O menino de 15 anos comprou álcool livremente na loja de conveniência deste posto de gasolina na Zona Norte. Conseguiu comprar o quê? Vinho. Deixa eu dar uma olhadinha. Teve algum problema para comprar? Nenhum. Pediram documento para você? Nenhum. Já comprou outras vezes? Sim. A indústria da bebida alcoólica é muito forte e ela gera o quê? Tributos e dividendos
para o Estado, a União, o Estado e o município. Portanto, combatê-lo seria um contrassenso para o próprio Estado. Por isso deve ter um lobby forte em Brasília, vamos dizer assim. Mas a gente pode esperar uma boa notícia amanhã, vindo dessa votação, Saldiva? Bom, eu sou a favor da tolerância zero. E a ideia do indivíduo não fazer o bafômetro significa que se ele tiver que fazer um teste de impressão digital, então você não pode também fazer, porque está produzindo uma prova contra ele. Essa história do tributo é o que a gente chama de internalização do lucro e externalização dos prejuízos. Porque se você colocar na balança o que se gasta em termos de saúde e perdas econômicas devido ao atendimento das vítimas dos acidentes, você vai ver que esse lucro da empresa não é muito grande. E até meio paradoxal que a gente endureça a lei para você fazer o álcool no trânsito, controlar o álcool no trânsito, e ao mesmo tempo, quando você vê uma propaganda de bebida, pega um adolescente. Uhum. Quando ele abre uma cerveja, parece umas mulheres que não existem no mundo, né? Então, a seleção brasileira de futebol é patrocinada pelo álcool. Eu acho que o álcool deveria ser vítima de objeto de uma propaganda similar ao que aconteceu com o cigarro, com uma restrição do cigarro. Hoje morre muito mais gente de álcool do que de cigarro. Agora, olha só que curioso, um conhecido contando que um parente que vive em Boston, nos Estados Unidos, foi flagrado 2 vezes alcoolizado acima ali do parâmetro limitado pela lei local. E aí eu até anotei aqui para contar para vocês, porque eu achei muito curioso. Diz que na primeira vez ele ficou preso, pagou fiança, saiu no dia seguinte. Na segunda, a carta foi apreendida, ele ficou preso, ficou 1 ano sem a carteira de motorista, teve que frequentar um curso ali de reciclagem, de comportamento e tudo mais. E só depois de 1 ano ele conseguiu reaver a carteira dele. Mas o detalhe, na hora que ele vai, hoje, ligar o carro, ele tem que soprar lá num bafômetro. Se por acaso o teor alcoólico dele estiver acima desse limite determinado pela lei, o carro não liga. Pois é, isso aí é uma forma... Porque, veja, hoje morre mais gente no trânsito do que na guerra do Iraque. Eu não vejo a graça de uma situação como essa. Então, eu acho que esse argumento legalista, não sei se eu não sou um advogado, eu não sou um jurista, mas supondo que você encontre um estuprador, e você prefere... A imagem é forte, eu não estou dizendo que mas você quer coletar um DNA dessa pessoa, ele fala, eu me recuso a apresentar fazer uma prova contra eu mesmo, para você poder usar. Quer dizer, eu acho que esse é uma... É exatamente esse ponto que eu também acho que é falho, né, em toda essa história. Quer dizer, por que não fazer o teste bafômetro? Por que tomar um artigo da Constituição e transformar isso numa norma onde não é cabível, né? Ou seja, teria que sim aplicar o bafômetro, o teste bafômetro. Né? E não aplicando, ele é considerado automaticamente alcoolizado. Ué, se ele não está alcoolizado, ele faz o bafômetro. Se ele não faz, se ele recusa, você já coloca isso como uma evidência. Agora, vocês acreditam que diante de toda a mobilização, de todo esse raciocínio que está aí pelas ruas, como a gente está fazendo aqui, existe alguma chance de sair mais branda essa lei seca? Eu acho que não. Apesar do lobby, que aquele entrevistado falou ali que existe, que gera recursos e tudo mais? Veja, a indústria do álcool, ela patrocina tudo que tem de carnaval, futebol, ela é livre, apresentada em qualquer momento, e muito da estratégia é parecida com a estratégia do tabaco. Ou seja, o adolescente, para entrar na adolescência e começar a ter, então, ser socialmente aceito, ele faz isso através de uma cerveja e é tudo glamourizado, né? Então, eu acredito que a lei vai ser importante, mas a gente tem que ter uma restrição à propaganda de álcool. E é realmente uma questão de costume mesmo, né? Tem países onde o álcool é proibido, inclusive. Então, é uma questão de costume em como sair, como se divertir. Tudo isso pode mudar, E né? quanto mais cedo o indivíduo começa a beber, maior o risco dele ficar dependente. E o álcool é a porta de entrada para todos os outros vícios
Como cocaína, como crack. Falavam que isso era mito. Agora, a gente fez uma campanha aqui no Jornal da Cultura, você que acompanha o jornal lembra disso, que todos os dependentes de crack que falaram aqui no jornal, que não foram poucos, assim, quase que o total deles, começaram com o álcool. Não é mito. Como existe também uma indústria da contraprodução científica, a ciência, digamos, do diversionismo. Aonde você pega, por exemplo, o tabaco tinha uma indústria, um instituto de pesquisa que dizia que o tabaco não fazia mal. E fazia uma série de... Então, e com isso você consegue empurrar durante anos a sua indústria. Eu acho que isso tem que acabar no Brasil. Olha, e outro assunto polêmico que amanhã vai mobilizar as atenções para Brasília, o Supremo Tribunal Federal deve julgar a legalidade de se interromper a gestação de bebês anencéfalos, aqueles que têm o cérebro mal formado. Embora a ciência médica não considere que haja vida em anencéfalos e que a gravidez é de alto risco para a mãe, o aborto só pode ser feito com autorização judicial. Por 2 vezes, Valéria recebeu o diagnóstico de anencefalia. Nas 2 vezes, ela interrompeu a gestação. Você não consegue pensar muito nessa hora, né? É só um sentimento de muita tristeza, um sentimento de saber que não tem jeito, né? Que essa perda fatalmente vai vir. A anencefalia ocorre quando o tubo neural que origina o cérebro e a medula espinhal tem um defeito de fechamento. Isso se dá na fase embrionária, entre o 16º e o 26º dia de gestação. A consequência é a formação apenas parcial do encéfalo e da calota craniana. A anomalia atinge 1 a cada 1000 nascimentos. Não há nenhuma condição de um feto anencéfalo sobreviver por períodos mais prolongados. Hoje, a mulher só consegue interromper a gestação de um bebê anencéfalo com a autorização da Justiça, um processo que pode ser longo e imprevisível. Fica muito a critério da concepção do juiz, da sua maior ou menor flexibilidade em relação à questão do aborto, deixa uma insegurança jurídica muito grande. Nesta quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal deve julgar a legalidade da interrupção da gravidez de anencéfalos. Dona Mônica não teve dúvida. Mesmo diante do ultrassom com o diagnóstico, ela decidiu levar a gravidez adiante. A Giovana viveu 9 meses no meu útero e viveu 6 horas e 45 minutos fora, respirando valentemente, sem ajuda de aparelhos, quando nasceu. Éramos 26 pessoas na maternidade esperando com festa a vida da Giovana e a morte era consequência dessa vida que a gente estava dando a ela. A única explicação que faz sentido, talvez, uma decisão dessa, a gente poderia arriscar dizer que é religiosa? Outras convicções pessoais das pessoas. Agora, eu acho que tem que... Eu não sou a favor, como eu já disse várias vezes aqui, da legalização do aborto, mas eu sou contra a criminalização do aborto. A decisão de uma mulher fazer um aborto ou não, ela é uma decisão que é muito complexa. Tem pessoas que não suportam carregar uma criança anencéfala sabendo que não vai existir, o diagnóstico é feito no 3º, 4º mês da gestação, e a pessoa não aguenta ficar 9 meses com aquela sensação de frustração. Deve ser horrível. Enquanto essa outra mãe, ela levou isso com um sentido maior. Eu respeito as duas posições, mas eu acho que não pode ficar ao critério de um juiz, porque o juiz não está na pele da mãe, né? Ele não pode aplicar os valores dele a uma outra pessoa. Uhum. Então, eu respeito a crença religiosa, eu mesmo acredito em Deus, tenho a minha religião, mas eu não teria a coragem de colocar a minha convicção acima de uma... Quer dizer, você como profissional da saúde, ir lá interferir na decisão que é muito pessoal. Que é pessoal, e outra coisa, a gente vê muito que essa criminalização do aborto faz com que muitas mulheres que tomaram a decisão, não por anencefalia, mas por problemas pessoais, momentos que elas estão, elas retardam o atendimento, e isso é responsável por um aumento da mortalidade materna. Uhum. E lembrar também, desculpe, Aline, mas só que é um detalhe importante, que essa lei que está aí é de 1940. Em 1940 não tinha ainda ultrassom, quer dizer, não tinha ultrassom. Então sabia que você só descobria na hora que tinha nascido. Que tinha problema. Então ainda você fala, bom, essa lei fazia sentido ali, né? Porque não tinha como saber antes. Mas hoje você sabe
tudo que acontece com a criança. E ao descriminalizar, você passa essa decisão para a mãe, que deve ter mesmo esse direito de decidir sobre o próprio corpo, vida e assim por diante. Agora, Saldiva, só mais uma questão. Quando a situação de doação de órgãos, a gente sabe que a morte cerebral é decisiva para fazer a doação. Ou seja, o que se entende é que não há mais vida ali. A gente pode comparar com esse caso? É um pouco diferente, porque a doação, a morte cerebral é definida por uma situação onde o cérebro incha em geral, e como a pressão fica muito grande no crânio, porque não tem para onde crescer, a pressão fica maior do que a pressão arterial. Então você tem um stop de fluxo, você não consegue, e aí você sabe que aquilo é uma morte cerebral mesmo. Existe vida naquele tecido cerebral que foi formado de forma incompleta, mas existe. E geralmente isso acontece com a porção mais digamos, fina do cérebro, a córtex cerebral. Então você pode ter o centro respiratório formado, o centro bulbar de controle de pressão arterial formado. Então essa criança pode viver algumas horas. Agora, vida no sentido que a gente entende, até no sentido de você falar, bom, ela vai ter alguma capacidade de interação, não existe. Não, e potencial futuro, né? Não, isso é muito duro se obrigar uma mãe que sabe isso, se ela não tiver convencida que isso tem um sentido, como no caso da última telespectadora. E essa telespectadora mostrou bem, quer dizer, cabe a ela decidir, né? Tem algumas Olha, mudando de assunto agora, de saúde para outras questões aqui. A Fazenda Cruzeiro do Sul, conhecida como a Fazenda Nazista, vai apagar as marcas do passado. A área fica em Paranapanema, no extremo leste do estado de São Paulo. A Fazenda Cruzeiro do Sul foi comprada no começo do século XIX por um simpatizante do movimento nazista. A propriedade tinha geradores de energia elétrica, pista de pouso cimentada, uma estação de trens e silos importados dos Estados Unidos. Ali funcionou uma colônia tipicamente nazista nos anos 30. Cerca de 50 meninos órfãos negros, batizados por números, eram tratados como escravos. Com a instauração do Estado Novo de Getúlio Vargas, em 1937, as crianças foram libertadas e as marcas do nazismo no local suprimidas. A história só veio à tona quando foram descobertos diversos edifícios construídos com tijolos marcados com a suástica nazista. Depois de passar por vários donos, o novo proprietário decidiu limpar as terras para o cultivo de cana-de-açúcar. Está prevista a derrubada dos prédios, das oficinas, da cocheira e da pequena igreja. Antes de abrir aqui para a nossa conversa, eu quero agradecer uma pessoa lá dessa região, de Itapetininga, no sudoeste paulista, que é o João da Filmadora, que é um fotógrafo e cinegrafista local ali, porque hoje cedo, quando a gente decidiu fazer essa matéria, nós não tínhamos imagens. E aí, conversa com um, conversa com outro, a gente foi parar no João da Filmadora, que nos cedeu aí essas fotos. Olha, Polly, é muito importante resgatar a história, inclusive nos seus capítulos negros, né? Então, aqui tinha uma fazenda onde funcionavam... o dono era integrante da Ação Integralista Brasileira. Ali ele tinha 30 meninos em regime de trabalho escravo. Fazendo exaltação ao nazismo, cultivando hábitos assim, de ordem e de trabalho, que eram um elogio ao nazismo. Quer dizer, isso precisa ser resgatado, precisa se, de alguma forma, virar um monumento ali de... Em todos os casos, a história precisa ser resgatada, resguardada e preservada. E aqui, depois tem outra coisa interessante, né? Então, isso, quando veio o período do Estado Novo, Getúlio Vargas, a Ação Integralista Brasileira foi dissolvida e essa fazenda deixou de existir. Agora, o próprio período Vargas tem também seus capítulos negros, né? Porque não se sabia, era uma circular secreta, mas durante a Segunda Guerra Mundial, já um pouco mais tarde do que o período dessa fazenda, uma circular secreta proibia ou limitava drasticamente a imigração de judeus para o Brasil, num período que estavam fugindo da Alemanha nazista, da perseguição que estava acontecendo na Europa como um todo, onde o nazismo estava se expandindo e chegando. Então, tem vários capítulos da história brasileira que precisam vir à luz, vir à tona. Quer dizer, preservar essa sede aí dessa fazenda, não destruir, significa, de alguma maneira, preservar esse pedaço da história, é isso que você está dizendo? Preservar essa memória, esse pedaço da história. Aliás, nesse caso específico, e também tem outros casos, como o caso da própria ditadura militar,
né? Temos aí uma comissão da verdade com o trabalho de resgatar qual foi a verdade. Então, esse também é um capítulo que precisa ser resgatado da nossa história. Dá para fazer um apelo? Qual é? Para esse proprietário dessa fazenda de cana, porque a área que esse galpão, essa capela, em relação a uma cultura extensiva, deixa isso, ele é capaz até de ganhar dinheiro. Com o turismo. E se ele não ganhar hoje em vida, ele vai ganhar depois no outro lado, lá, quando tiver a balança do que fez de bom e de ruim, vai pesar uma coisa que fez. Porque eu acho que isso é importante ter uma lembrança do que foi feito errado para a gente poder fazer o certo. E eu acho que é uma pena que isso seja destruído. Verdade. E ele tem direito de fazer. Adivinha o que vai ser plantado lá? Cana. A cana, como tudo. Eu fui agora para o interior no fim de semana, cana, não tem mais. Então, acho que a gente podia fazer um apelo para a Única, que é a união desses canavieiros do Estado de São Paulo, para que dê um pouquinho de sentido a isso. Né? Não perder essa ideia. Encampe isso. A seguir, Dilma negocia nos Estados Unidos mais bolsas de estudo para alunos brasileiros. E mais, Brasil registra 9 assassinatos de jornalistas só neste início de ano.